Nessa semana a gente está acompanhando aqui o terceiro episódio, o combustível do documentário A Máquina Humana. A gente já viu aqui como uma má alimentação vai afetar diretamente o nosso corpo, mas também a gente precisa ficar atento para outros fatores como a luz solar e a água, por exemplo. Tudo isso também se torna combustível para o nosso corpo, para a nossa existência. Se a gente abastecer um carro com combustível errado, ele vai falhar. E é o mesmo com o nosso corpo. A nossa máquina precisa do combustível certo para funcionar bem. Será que você está fazendo escolhas saudáveis aí? Eu quero convidar você para acompanhar agora a terceira parte do episódio, o combustível da máquina humana. Nós não somos só o que comemos, somos mais do que isso. Somos também o que o nosso corpo absorve. E abastecer a máquina humana com combustível certo, como alimentação saudável, é só uma parte do processo. Dependemos também de água, ar puro e luz solar compondo a energia de que precisamos. Eles são também verdadeiros remédios da natureza. A água é um líquido precioso que, embora tenha uma composição simples, desempenha um papel muito importante na manutenção da vida e da saúde de cada célula do nosso corpo. A hidratação vem tomando água, não é tomando chá, não é tomando suco, não é só tomando sucos de caixinha, né? As pessoas acham, eu falei, você toma banho com suco de uva, né? Você rega a sua planta com chá de camomila? Não, porque a água é água, ela tem os minerais, né, e os nutrientes que a gente precisa. E a água vai ser boa para a produção da saliva, se a gente não toma água, a gente não tem saliva suficiente, atrapalha a digestão. A água vai ajudar também na hidratação das articulações, tudo que dobra no corpo, nas articulações das mãos, a lubrificação do olho, produção, né, da lágrima. A gente precisa da água também para a gente poder evacuar melhor, urinar melhor e evacuando melhor, fazendo cocô, fazendo mais xixi, urinando melhor, a gente elimina mais as toxinas. Então ela ajuda na renovação, né, do funcionamento do intestino e também na renovação celular e na eliminação das toxinas do corpo, inclusive no suor. Né? 70% do nosso cérebro é água. Se não tiver água, o sangue não flui, não é? Começa a ficar com aquele sangue mais viscoso. 90% do nosso sangue é composto de água. Então, para a nossa circulação, para a nossa drenagem linfática, tudo precisa de água. À medida que a água alcança cada célula, ela traz não apenas hidratação, mas também nutrientes essenciais. Dentro da célula, a água participa de reações químicas, ajudando a manter a estrutura celular e facilitando o transporte de materiais. Ela é o meio por onde ocorrem todas as reações bioquímicas, promovendo o ambiente necessário para que as células realizem as suas funções vitais. Então, as reações químicas dentro da célula, a gente tem dentro da célula o que a gente chama de citoplasma. E essas reações todas vão depender da água. Se a célula está desidratada, você não tem troca de elétrons, não tem troca de minerais. Você tem a célula desidratada, ela não funciona da maneira que ela deveria funcionar. Então, o metabolismo fica alterado. Então, não é só mais dor de cabeça, você está desidratado, né? Uma desidratação leve. Vai dar dor de cabeça, né? Pode dar um ressecamento do olho, da boca, falta de urina, a gente vê aquela urina mais escura. Então a gente precisa da água para o funcionamento a nível celular também. Não é só a nível molecular, né, dentro da célula. Não é só para as outras funções fisiológicas como urinar ou evacuar, por exemplo. Além disso, a água auxilia na regulação da temperatura corporal, agindo como um refrigerador interno. Quando o nosso corpo aquece, seja por exercício físico ou altas temperaturas externas, a água é trazida à superfície da pele na forma de suor. À medida que o suor evapora, leva consigo calor, resfriando nosso corpo e mantendo uma temperatura estável, essencial para o funcionamento ideal dos processos biológicos. Assim como num carro, né? A gente precisa de água no radiador. A gente tem água
para controlar a temperatura. Então, quando a temperatura do corpo tem que estar entre 35, 36, 36,5, quando começa a aumentar, a gente começa a suar. Então, por quê? Porque essa água que vai saindo da pele, ela vai batendo com o ar, em contato com o ar, vai refrigerar aquela pele para diminuir a temperatura. Então, isso acontece quando a gente está com febre, a temperatura está aumentando, a gente começa a suar para manter, né, a temperatura corporal o máximo possível. Quando a gente faz exercício, por exemplo, a gente está fazendo aquele exercício, aquela circulação, vai aumentando, né, aquela temperatura do corpo, começa a suar também. E nisso a gente controla, inclusive regula a temperatura para manter aí 36, 36,5 no máximo. Existe o que os cientistas acreditam que é o ideal, baseado no que a gente perde de água na saliva, no processo digestório, eliminando na urina, né, no suor. Então é mais ou menos de 30 a 40 ml por quilo de peso. Então uma pessoa com 70 quilos, ela vai precisar mais ou menos, né, 2,1 litros, né, de água. A pessoa tem 80 quilos, vai precisar um pouquinho mais. Então é esse o consenso, mais ou menos de 30 a 40 ml por dia. E é importante ressaltar que os idosos não sentem muito sede e as pessoas às vezes esperam ter sede para beber água, né? Então é importante que você realmente tenha a água por perto, mesmo sem ter sede, porque você pode ser enganado e ficar desidratado, né? Isso vai dar repercussão no corpo inteiro. A falta de água ou desidratação pode resultar em células encolhidas e disfuncionais, afetando tudo, desde metabolismo até a função cerebral, resultando em fadiga, confusão e em complicações graves. A gente tem a desidratação leve, a moderada e a grave. A leve, você vê às vezes até quando vai fazer xixi, você vê que sua urina não está transparente, já é um sinal de desidratação. A moderada, você já vai ver mais dor de cabeça, um pouquinho de irritabilidade, tá com um pouquinho de dor já no corpo, né? E a grave é aquilo que acontece quando a gente vai tomar uma insolação, por exemplo, né? Tá lá no verão e não hidratou, e aí já vê que fica prostrado, né? Não consegue urinar, não consegue comer, pode ter vômito, e o corpo inteiro sente uma desidratação mais grave, mas que é bem visível, né? Que a gente vê no papel da insolação, por exemplo, no verão, que é muito comum em crianças e idosos. Mas a leve, né, só de você ver se sua urina não está transparente, já é um sinal de que você está desidratado. Se você não está tomando muita água, você não tem a digestão já está prejudicada, né? A digestão prejudicada, você tem um desequilíbrio lá na microbiota intestinal. A microbiota intestinal estando desequilibrada, aumenta o risco da gente ter esse bom funcionamento do intestino. E aí o intestino acaba inflamando, e o intestino inflamando inflama o corpo inteiro. É por isso que manter uma hidratação adequada é mais do que um simples ato de beber líquidos. É um requisito fundamental para a saúde e o bem-estar, permitindo que cada célula e cada órgão da máquina humana funcione em sua capacidade máxima. Assim como precisamos de água e nutrientes dos alimentos para funcionar, a luz solar é um componente essencial que também alimenta a máquina humana, contribuindo para a saúde integral e deve ser incorporada de forma intencional em nosso estilo de vida. A luz solar é absorvida na pele e dá início a uma série de processos biológicos indispensáveis, sendo o mais notável deles a síntese da vitamina D. A luz solar é fundamental para a saúde humana. Quando nós nos expomos ao sol, nós temos um estímulo à produção de serotonina, que é um neurotransmissor associado ao foco, à concentração e também à sensação de bem-estar e tranquilidade. Ela também influencia o nosso sono. Quanto mais sol nós tomamos durante o dia, melhor é a qualidade do nosso sono à noite. E ela também, quando bate na pele, ela transforma o colesterol em vitamina D. E a vitamina D é extremamente importante para a imunidade, para a prevenção de doenças, para o metabolismo do cálcio e também para a saúde dos nossos ossos. Precisamos nos expor ao ar livre, né? Idealmente dizem que cedo de manhã ou mais tarde à noite é melhor por causa do ângulo do sol. Então, se você se exercita de manhã ou no fim do dia, esses provavelmente são os melhores momentos para estar ao sol. Então, dependendo de onde você mora
e do seu tom de pele. Se você tem tendência a se queimar, provavelmente deve evitar o horário próximo ao meio-dia. Mas para a maioria das pessoas, se você se exercita de manhã ou no fim da tarde, esse é o melhor horário para pegar um solzinho. Quando nós vivemos de acordo com o relógio biológico, ou seja, ficamos ativos durante o dia e descansamos no período noturno, isso sincroniza o nosso relógio biológico interno com a natureza. E o sol é extremamente importante para isso. Ele que é como se ele fosse o relojoeiro que acerta o nosso relógio biológico todos os dias. E qual é a importância de nós termos o nosso corpo sincronizado? Porque tudo depende disso. Durante o dia o corpo faz algumas funções específicas e durante a noite ele também tem outras funções para executar. E quando o relógio biológico está sincronizado, tudo funciona bem. A imunidade funciona bem, a produção dos hormônios ocorre de forma adequada e a gente consegue ter atividade durante o dia e restauração completa do corpo durante a noite. E isso é fundamental para a saúde. Antes da luz elétrica, todo mundo ia dormir e acordava de acordo com o sol, certo? Acordavam ao nascer do sol e iam dormir ao pôr do sol. Então, infelizmente, com a iluminação artificial, meio que bagunçamos tudo isso. Mas agora, nossos ritmos estão todos desajustados, de certa forma. Mas estar sob o sol, eu sei que, do ponto de vista do sistema imunológico, estar sob o sol pode ajudar a fortalecer o sistema, permitindo que ele funcione melhor e recupere o equilíbrio. E, você sabe, pode ter um efeito anti-inflamatório. Então, eu acredito que sair todo dia, tanto quanto possível, de forma responsável, de maneira segura, dependendo da sua situação pessoal, é importante para o seu sistema imunológico, sua saúde imunológica. A luz solar, ela é sim um agente anti-inflamatório, porque ela sintetiza a vitamina D. E a vitamina D, ela, na verdade, chamamos de vitamina, mas na verdade ela é um hormônio que tem uma função muito, muito importante na modulação da inflamação. Ou seja, ela mantém a inflamação regulada. Então, quando você está com falta de vitamina D, a inflamação perde o controle e nós podemos acabar indo para o lado das alergias ou para o lado das doenças autoimunes. Agora, quando nós temos o nível de vitamina D adequado, ela regula o funcionamento das nossas células de defesa e mantém a inflamação no nível ideal, evitando alergias e doenças autoimunes e, ao mesmo tempo, permitindo que o sistema de defesa combata as infecções. Se você não fica acordado até tarde com a luz artificial, especialmente a luz azul de todas as nossas tecnologias, de celulares, de televisão, sabe, a luz do sol pode ajudar a ajustar isso, e então seu corpo vai desligar na hora certa e depois vai acordar na hora certa. Então, sim, isso é muito importante para o ritmo circadiano. O sol tem um papel muito importante no sono, porque quando nós estamos durante o dia e a luz do sol está entrando no nosso olho, o cérebro entende por essa luminosidade que é dia. Então ele não produz alguns hormônios relacionados ao sono, como a melatonina, por exemplo. Quando vai chegando um período mais próximo da noite, após o pôr do sol, aí entre 8 e 9 horas da noite, a diminuição da luminosidade informa o cérebro que está chegando o momento do descanso. Então o cérebro se prepara para se restaurar. Nós começamos a sentir o corpo um pouco mais lento, a gente começa a sentir uma necessidade de dormir, e aí o corpo começa a produzir a melatonina, que é um hormônio não só importante para induzir o sono, mas ele é um potente antioxidante que vai ajudar a reparar o organismo do desgaste do dia a dia. Então, essa diferenciação entre o dia e a noite, ela é muito importante. Quanto mais sol a gente toma no olho durante o dia, mais contraste nós temos com a escuridão da noite. Agora, se uma pessoa passa o dia todo trancado no ambiente escuro, quando chega à noite, o cérebro não consegue perder essa diferença e a qualidade do sono dela não vai ser tão boa. O sol tem um efeito muito relaxante para a saúde. Primeiro, pelo calor batendo na pele, há uma redução na pressão arterial, então a gente sente um relaxamento. E também o sol, ele ajuda a produzir a serotonina, que é esse hormônio que produz uma sensação agradável de bem-estar. E essa serotonina, no período noturno, vai ser convertida em melatonina. Então veja que o sol está completamente integrado
com o nosso ciclo de atividade e relaxamento. É preciso dedicar um pouquinho de tempo, né? Nesse cuidado com o nosso combustível. Olha só, amanhã a gente vai acompanhar a última parte, então eu quero que você fique ligadinho aqui no Vida e Saúde. Só que se você preferir assistir e compartilhar esse episódio completo, os 2 primeiros também estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Acessa lá, olha, youtube.com/novotempo, tá bom? A gente faz um intervalo rapidinho agora, na volta, Dr. César e Dr. Júlio respondem algumas participações enviadas aqui por vocês. Até já!